aqui é a Helga. Neste vídeo, quero contar-lhes o testemunho de um padre espanhol em missão no Sudão do Sul que viu como os africanos queimaram ídolos pagãos na missa que ele celebrava no domingo 27 de outubro, quando em Roma se encerrava o Sínodo da Amazônia. Esse missionário espanhol deu um testemunho impressionante. Naquele domingo, quando foi celebrar a missa dominical em uma paróquia no sul do Sudão, durante a oração do credo, os fiéis católicos queimaram os ídolos pagãos que eles haviam requisitado naquela semana. O padre Christopher Hartley, sacerdote da diocese de Toledo, na Espanha, chegou no primeiro semestre deste ano de 2019 ao sul do Sudão para fundar uma nova missão católica, depois de passar os últimos 12 anos em Godi, região da Somália, na Etiópia. A diocese de Tambura-Jambil, que é a diocese do padre Christopher Hartley, abrange duas regiões, Jambo e Tambura, e possui 27 paróquias. Localizada no sudoeste, na fronteira entre o Sudão do Sul e a República Democrática do Congo, a diocese continua a sofrer os efeitos da guerra que está ocorrendo atualmente no país. Vejamos onde fica Tambura-Jambil. Onde fica exatamente Tambura-Jambil? Vamos entrando aqui no Google Maps. Vou ter que fazer aqui um distanciamento para que vejamos no mapa exatamente onde está. Tomamos como referência esta Development and Peace Office, que é uma organização sem ânimo de lucro que está situada exatamente nesse lugar, em Tambura-Jambil. Então vamos distanciando aqui para ver onde fica. Aqui está, vejam, quase na fronteira com a República Democrática do Congo. O Congo, que foi um país que viveu muito tempo em guerra, uma guerra fratricida, horrorosa. Então, aqui está o padre, nesse pontinho, em Tambura-Jambil, no Sudão do Sul, que é um país que faz fronteira com a Uganda, com a Etiópia, com o Sudão, República Centro-Africana e República Democrática do Congo. Então agora nós já estamos situados plena África. Para continuar a história que eu vinha contando. Então vamos escutar o testemunho do padre Christopher Hartley, cuja tradução eu preparei e leio agora, para, ao final, deixar que fale ele mesmo. Comecemos. Fala o padre Christopher Hartley. Queridos amigos, ante o sacrilégio cometido nestes dias, durante o sínodo, com as imagens vergonhosas, idolátricas, que trouxeram da Amazônia, quero contar-lhes o que aconteceu comigo nesta selva da África, no Sudão do Sul, na segunda missa que celebrei em uma das paróquias que o bispo me confiou, que a igreja me confiou. Eu celebro missa às 8 da manhã, aqui onde eu vivo, na paróquia de Jambil, paróquia de São Pedro e São Paulo, e saio imediatamente, 1 hora de caminhada, através de campos, de poças de lodo, por trilhas espantosas, até chegar à paróquia de Andari, que é a paróquia da Santíssima Trindade. Não temos templo ali. Celebramos a missa debaixo de umas árvores gigantescas, umas mangueiras. E quando eu comecei a missa, e eu pensava muito em todas essas coisas com muitíssima pena, e de verdade, se me enchiam os olhos de lágrimas de pensar em todas as atrocidades que estão ocorrendo na igreja. Quando eu ia começar o credo da missa, que aqui cantam de uma maneira maravilhosa, a plenos pulmões, com música. Você vê que eles rezam o credo, que é como se lhe saísse da alma. Dura uns 15 minutos. Porque repetem e repetem, creio, creio,
Creio, é uma coisa tão comovedora ver esses africanos, cuja fé, aqui a fé só chegou faz uns 110 anos, com a fé com a que professavam o credo. Bom, pois quando ia começar o credo, vejo que muita gente se levanta e sai. Não digo que sai da igreja, porque não é igreja, mas sai do recinto. E eu, como não entendia nada do que estava ocorrendo, voltei-me para o diácono, que é um homem encantador, um homem de Deus maravilhoso. Volto-me para o diácono e lhe digo: Abel, o que está acontecendo? O que está ocorrendo? E eu lhe disse em voz baixa. Os dois estávamos de pé no altar, porque íamos começar o credo. De fato, o coro já tinha começado a cantar o credo. E ele me diz: é que vão começar a queimar ídolos que descobriram. E acontece que se levantaram muitas pessoas do grupo da Renovação Carismática e outros catequistas, e ele diz: agora vão fazer uma fogueira. E eu disse: mas como uma fogueira? E ele diz: sim, porque a paróquia não permite, os líderes da paróquia não permitem que ninguém tenha bruxaria, nem ídolos das religiões de antes, nem nada que não seja cristão, imagens da Virgem, de Jesus Cristo que não tenham sido aprovadas pelo pároco. E estiveram visitando casas e encontraram que alguns católicos tinham escondidas algumas imagens ou alguns ídolos e lhes faziam orações, misturavam com a religião católica e então lhes disseram que ou são católicos ou têm que sair da religião católica. Tudo isso me estava sussurrando ao ouvido o diácono. E eu, impressionadíssimo, disse: mas então... E ele disse: não, o catequista disse. E eu, diz o padre Christopher, como não vivo aí, não podia tê-lo decidido eu. E continua Abel: o catequista disse que isso é preciso incendiá-lo, que é preciso fazer uma fogueira com todos os ídolos no momento em que toda a paróquia estiver de pé cantando o credo da fé católica. Eu não dava crédito aos meus ouvidos, diz o padre Christopher, ao que ele me estava sussurrando ao ouvido, enquanto toda a assembleia cantava o credo a plenos pulmões. E eu só pensava: mas isso, por que o Papa não pode ver? Isso, por que não podem ver no sínodo? Como a gente, as pessoas, pobres. Que importa se é a selva da Amazônia ou é a selva da África Central? Se as selvas são todas selvas, e os ídolos são todos ídolos, e os sacrilégios são sacrilégios? E aqui o povo de Deus, que nem sequer tinha tido a oportunidade de consultar o pároco, haviam eles mesmos decidido que isso era o que se tinha que fazer. E eu estava me inteirando porque me o estava dizendo o diácono ao ouvido. Tanto é assim que quando terminou a missa e eu dei os avisos, eu lhes disse que estava emocionado, que lhes felicitava com todo o meu coração, mas que, por favor, que a próxima vez que o fizessem, antes de fazê-lo, que me avisassem. Não porque necessitassem minha autorização, mas porque eu queria estar presente no momento do credo. E aí estava, de trás da assembleia, um fumaçal, gigante, 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 fumaça, fumaça, uma fogueira, e vejo-os a todos rezando, de mãos dadas, os carismáticos e algumas pessoas mais da paróquia. E depois vejo que ao longe se vão, lavam as mãos e me dizem: não, é que agora tem que purificar-se de haver estado perto desses ídolos. Voltaram à missa, continuamos o credo e haviam purificado a paróquia de todas as idolatrias. Isso ocorreu no domingo passado, faz 72 horas, diante dos meus olhos. Sou testemunha disso, sou missionário da Igreja Católica e, em nome de Jesus Cristo, dou testemunho do que meus olhos viram e meus feligreses me ensinaram. Espero que nos sirva a todos de lição. Que Deus os abençoe. E é esse o testemunho do padre Christopher Hartley. Muito bonito e que dá para muita reflexão.
Nada mais pelo momento, obrigado por estar aí e até meu próximo vídeo. Queridos amigos, ante el sacrilegio cometido en estos días durante el sínodo con las imágenes vergonzosas, idolátricas que trajeron de la Amazonia, os quiero contar lo que me pasó en esta selva de África, en Sudán del Sur, en la segunda misa que celebré en una de las parroquias que me ha confiado el obispo, que me ha confiado la Iglesia. Celebro misa a las 8 de la mañana aquí donde vivo, en la parroquia de Nandi, parroquia de San Pedro y San Pablo, y salgo inmediatamente una hora de camino a campo a través, por charcos de lodo, por senderos espantosos, hasta la parroquia de Andari, que es la parroquia de la Santísima Trinidad. No tenemos templo, celebramos la misa debajo de unos árboles gigantescos de mango. Y cuando empecé la misa, y yo pensaba mucho en todas estas cosas con muchísima pena y de verdad se me aguaban los ojos de pensar todas las atrocidades que están pasando en la Iglesia. Cuando iba a empezar el credo de la misa, que aquí lo cantan de una manera maravillosa, a pleno pulmón, con música, ves que lo rezan el credo que les sale del alma, dura como 15 minutos porque repiten y repiten, creo, creo, creo. Es una cosa tan conmovedora ver a estos africanos cuya fe, aquí la fe solo ha llegado hace 110 años, con la fe con la que profesaban el credo. Bueno, pues cuando iba a empezar el credo, veo que mucha gente se levanta y sale, no digo de la iglesia porque no es iglesia, pero del recinto. Y yo, como no entendía nada, me giré al diácono, que es un hombre encantador, un hombre de Dios maravilloso. Me giré al diácono y le digo, Abel, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Le dije en voz baja, los dos de pie en el altar porque íbamos a empezar el credo. De hecho, el coro empezó a cantar el credo. Me dice, es que van a quemar ídolos que han descubierto. Y resulta que se levantaron muchas personas del grupo de la Renovación Carismática y otros catequistas, y dice, ahora van a hacer una hoguera, una fogata. Digo, ¿pero cómo que una fogata? Dice, sí, porque en la parroquia no permite, los líderes de la parroquia no permite que nadie tenga brujería, ni ídolos de las religiones de antes, ni nada que no sea cristiano, imágenes de la Virgen y de Jesucristo que no hayan sido aprobados por el párroco. Y han estado visitando casas y han encontrado que algunos católicos tenían escondidos algunos de los imágenes o ídolos y les hacían oraciones y lo mezclaban con la religión católica, y entonces les han dicho que o son católicos o se tienen que ir. Todo esto me lo estaba susurrando al oído el diácono. Y yo, impresionadísimo, dije, pero entonces dice, no, porque ha dicho el catequista, todo esto como yo no vivo ahí, no lo podía haber decidido yo, ha dicho el catequista que esto hay que incendiarlo, hay que hacer una fogata con todos los ídolos en el momento en que toda la parroquia esté de pie cantando el credo de la fe católica. Yo no daba crédito a mis oídos lo que me estaba susurrando al oído mientras toda la asamblea cantaba el credo a pleno pulmón. Y nada más que pensaba, pero ¿esto por qué no lo puede ver el Papa? ¿Esto por qué no lo pueden ver en el sínodo? ¿Cómo las gentes pobres, qué más da la selva de la Amazonia que la selva de África Central? Si las selvas son todas selvas y los ídolos son todos ídolos y los sacrilegios son sacrilegios. Y aquí el pueblo de Dios, que ni siquiera había tenido la oportunidad de consultar con su párroco, habían ellos decidido que eso es lo que había que hacer. Y yo me estaba enterando porque me lo estaba diciendo el diácono al oído. Tan es así que cuando terminó la misa y di los avisos, les dije que estaba emocionado, que les felicitaba con todo mi corazón, pero que por favor, que la próxima vez que lo hicieran, antes de hacerlo, que me avisaran, no porque necesitaran mi permiso, sino porque yo quería estar presente en el momento del credo. Y ahí estaba detrás de la asamblea, veo una humareda gigante, 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 humo, 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 y una fogata, y los veo a todos rezando, cogidos de la mano, todos los carismáticos y algunas personas más de la parroquia, y después veo que a lo lejos se van, se lavan las manos, dicen, no, es que ahora se tienen que purificar de haber estado cerca de esos ídolos, volvieron a la misa, seguimos el credo, y habían purificado a la parroquia de todas las idolatrías. Eso pasó el domingo pasado, hace 72 horas, delante de mis ojos. Soy testigo de ello,
Soy misionero de la Iglesia Católica y en nombre de Jesucristo doy testimonio de lo que mis ojos han visto y mis feligreses me han enseñado. Espero que nos sirva a todos la lección. Que Dios os bendiga.